Olá, tudo bem? Daremos início à aula 7, Oriente Médio, o entendimento atual sobre a situação. Ao final desta aula, você será capaz de entender sobre a atual situação do Oriente Médio, conflitos e seus reflexos no mundo atualmente. Relembrando, na última aula, demos início aos comentários sobre os conflitos internacionais na Síria e no Iraque. Comentamos também sobre a situação dos refugiados atualmente. Região. A região compreende o Oriente Médio, está localizada na parte oeste do continente asiático, conhecida como Ásia Ocidental. Possui extensão territorial de mais de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, com população estimada de 260 milhões de habitantes. A região que compõe o Oriente Médio é distribuída por 15 países, sendo eles Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria, Turquia. As atividades econômicas. O petróleo é o principal produto responsável pela economia dos países do Oriente Médio. Nessa região está localizada a maior concentração mundial desta fonte energética, aproximadamente 65% de todo o petróleo mundial. A segunda atividade econômica de grande peso no Oriente Médio é a agropecuária, por ser realizada dominantemente de forma tradicional, com o uso de pouca tecnologia e mecanização. Esta atividade incorpora cerca de 40% da população economicamente ativa. O predomínio de climas áridos e semiáridos na região é bastante prejudicial para o desenvolvimento dessa atividade econômica. Então lembre-se, a atividade primordial é o petróleo, a segunda, a agropecuária. Religião. No Oriente Médio, aproximadamente 238 milhões, cerca de 92% da população são muçulmanas. A maioria pertence às seitas sunita e xiita. Há grupos menores de muçulmanos, como os drusos e os alauítas. A região abriga ainda cerca de 13 milhões de cristãos, muitos de igrejas árabes como a copta e a maronita. Além disso, também vivem no Oriente Médio cerca de 6 milhões de judeus, onde sua maioria vive em Israel. Conflitos. Como dito na última aula, o Oriente Médio representa uma das áreas de maior conflito atualmente no mundo. Diversos fatores contribuem para isso, entre eles, seu contexto histórico que dá origem aos conflitos entre árabes, israelenses e palestinos, sua posição geográfica, no contato entre 3 continentes, a presença de recursos estratégicos no subsolo, caso seja específico do petróleo. As fronteiras das novas nações, definidas de acordo com interesses europeus, não consideram a história e as tradições locais, tendo reflexo nos vários conflitos que ocorreram e continuam ocorrendo no Oriente Médio. Suas condições naturais, onde a maior parte dos vizinhos do Oriente Médio é dependente de água de países vizinhos. Estado Islâmico. O Estado Islâmico é uma organização jihadista islamista de orientação wahhabita que opera majoritariamente no Oriente Médio. Também é conhecido pelos acrônimos na língua inglesa ISIS e ISIL. O Estado Islâmico afirma autoridade religiosa sobre todos os muçulmanos no mundo. Aspira a tomar o controle de outras regiões de maioria islâmica. O ISIS é um grupo extremista que segue linha dura ideológica da Al-Qaeda e adere aos principais do jihad global. O grupo atualmente encontra-se em grande conflito e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alegou em discurso acabar com o Estado Islâmico após ataque químico na Síria, que deixou 86 mortos, inclusive cerca de 30 crianças. Relembrando, na aula de hoje, entendemos sobre o Oriente Médio, seu espaço, como são divididas as religiões, seus conflitos e a questão do Estado Islâmico nos dias de hoje. Na próxima aula, faremos um resumo geral sobre o curso e sua utilidade para o vestibular. Iremos revisar tudo o que aprendemos nas últimas aulas, então será de extrema utilidade para as aulas 9 e 10. Fique atento, principalmente com as palavras em negrito, onde a partir delas teremos as palavras-chave para resoluções das questões na aula 9 e, consequentemente, nas respostas da aula 10. Ok? Até a próxima. Muito obrigado até aqui.